Como desenvolver a mediunidade? Eu sou a Ariane, psiquiatra espírita, e hoje você está no Incorporando, onde nós falamos tudo sobre mediunidade, tudo mesmo. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o desenvolvimento mediúnico, que muita gente pergunta como que faz, e aí eu tô vendo coisas, eu tô sentindo algo diferente. Inclusive eu vou deixar aqui para vocês na descrição, sempre leiam a descrição, tem livros para que vocês possam pesquisar sobre o assunto e aprofundar um pouco mais. Vou deixar aqui o vídeo que eu falo para vocês também sobre como saber se é médium ou não, que está na nossa playlist Incorporando. E nós vamos falar um pouquinho sobre o que é mediunidade, como que a gente desenvolve e no final um pouquinho sobre cada uma das mediunidades e como que a gente dá pelo menos esse pontapé inicial para começarmos. Mediunidade é uma capacidade inerente a todos os seres. A gente costuma dizer que todas as pessoas têm, mas até os animais também podem ter algum grau de mediunidade. E o que é esse sexto sentido aí? Você, de repente, em algum momento da sua vida, você pode sonhar com algo diferente, ter uma previsão de algo que vai acontecer naquele dia. Você pode ter alguma sensação diferente, ver um vulto, ouvir uma voz. Isso é natural. Todos nós temos algum grau dessas faculdades, mas somente vai desenvolver quem tem isso de forma frequente, quem realmente o tempo todo está em contato com a espiritualidade e que demonstra uma capacidade além do padrão. E geralmente esses médiuns eles são preparados antes de reencarnar para vir aqui já com essa faculdade para poder ajudar as pessoas. É uma grande possibilidade de trabalhar pelo próximo. E é difícil ser médium, gente. Muitas pessoas querem essa faculdade, mas elas não têm noção do que é todo dia ver espírito, conversar com espírito. Pensam que vão ver coisas lindas, maravilhosas, mas não é bem assim. Quem é médium do bom e é médium do ruim também. Então, se você desenvolver essa faculdade, você não só vai ver as belezas do plano espiritual, mas também vai ver as coisas ruins e desagradáveis. E muitas vezes as pessoas não pensam nessa parte e acham que é tudo muito fácil, mas é um trabalho árduo e a gente está aqui médium para poder desenvolver um trabalho de ajuda, de caridade e, é claro, nosso próprio autodesenvolvimento. E a gente começa no primeiro passo, que é esse autodesenvolvimento, é você se autoconhecer. Como é que você vai fazer um trabalho mediúnico e se você não sabe nem o que é seu, o que é do espírito? Esse é o primeiro passo, você precisa saber quais pensamentos te pertencem e quais não te pertencem. E você só vai conseguir fazer isso se você se conhecer, se você souber o que é que você costuma pensar, o que é que você costuma sentir em determinada situação. É necessário que o médium tenha esse autoconhecimento, esse olhar para dentro de si para perceber essas diferenças. E também é fundamental que ele estude, que ele conheça sobre a espiritualidade, que ele conheça sobre os tipos de mediunidade, como trabalhar com elas. É uma questão que vai acompanhar a vida toda do médium. Ele precisa conhecer, ele precisa saber como é que funciona, saber que existe a lei da sintonia, que eu acho que é a principal de todas. Se você tiver um dia que você não está muito bem, está irritado, está triste, vão se aproximar espíritos dessa vibração. E é importante que o médium mantenha a maior parte do tempo, pelo menos, é claro, somos humanos, uma hora ou outra a gente vai se irritar, vai baixar a frequência, mas que procure manter essa frequência elevada para não atrair os chamados vampiros espirituais. André Luiz nos fala no livro Missionários da Luz sobre eles. Eu vou deixar aqui o capítulo certinho, quem quiser se aprofundar. Mas ele fala dessa questão dos médiuns aparecerem lá no grupo de desenvolvimento mediúnico, cheio de larvas espirituais, cheios de manchas no perispírito, no corpo espiritual, porque estão em desequilíbrio em algum momento, em algum aspecto das suas vidas. E aí os espíritos têm que proceder toda essa limpeza para que esse médium possa fazer algum trabalho. E muitas vezes esse médium se encontra totalmente inutilizado por conta dessas energias que ele
vai atraindo para si com tantos momentos de desequilíbrio. E esses desequilíbrios são sim, na maior parte, mentais. Mas também existem aqueles físicos, aqueles procedentes da alimentação. O médium precisa comer bem, precisa comer direitinho para que ele possa ter energia, e ele precisa também não comer tanta carne, porque a gente sabe que a carne ela tem uma energia mais densa, ela tem uma digestão mais demorada. Tem alguns grupos aí, a maior parte deles proíbe terminantemente. Os trabalhos de materialização realmente são proibitivos para o consumo da carne. O consumo do álcool, claro, gente, se a gente toma um brinde, uma taça de vinho, eventualmente é uma coisa, mas se todo final de semana você bebe uma caixa de cerveja, ou mesmo que seja 2, 3, mas o fato de você ter o hábito de se reunir para fazer o uso do álcool, e você normalmente se reúne em locais onde as pessoas bebem muito, em companhias às vezes não lá muito boas, é claro que isso vai fazer diferença, mesmo que a quantidade não seja muito grande. Os locais que você frequenta também são fundamentais para a sua sintonia. E a gente ainda tem o uso de drogas, gente, drogas que o pessoal aí faz o uso como se fosse qualquer coisa por aí. Eu não posso citar os nomes aqui na plataforma, mas vocês sabem do que eu estou falando. E é claro, todo tóxico vai interferir na serotonina, na dopamina, e mediunidade necessita de um cérebro saudável e em equilíbrio. Se você está usando qualquer tipo de substância, vai atrapalhar. Eu tenho um vídeo aqui também falando sobre o uso de medicamentos e sobre o uso dessas substâncias. Eu vou deixar linkado abaixo aqui, tá? E outra coisa importante que a gente precisa ter muita responsabilidade. Médium é responsabilidade, mediunidade é igual a isso. A gente precisa ter horários para fazer as coisas. Eu não posso sair recebendo espírito lá no meio do supermercado e achar que isso é bonito, isso é desequilíbrio. A gente tem um local para fazer as coisas com o suporte da espiritualidade. A gente sabe que eles preparam o grupo mediúnico 2, 3 dias antes. Existe uma limpeza do corpo espiritual e do corpo físico do médium para que ele possa receber determinados espíritos. Existe todo um preparo alimentar que deve ser feito, todo um preparo psicológico. Você deve estar mais tranquilo no dia do trabalho mediúnico, chegar no horário, não chegar esbaforido, fazer uma prece naquele dia. Aliás, todos os dias seria muito bom também. E fazer uma preparação para que aquele processo aconteça. Existe toda uma responsabilidade por trás. Muitas vezes a gente lê isso nos livros espíritas. A espiritualidade preparou por uma semana ou por meses aquele espírito para ser levado, para ser orientado, e a hora que ele vai para o grupo espírita é o momento final onde ele vai receber a última orientação, só aquele despertar, aquele choque para que ele tome consciência e mude de vida. E a gente não pode estragar todo um trabalho feito durante meses a fio por conta de um momento em que a gente não se preparou e aí não compareceu o médium em condições de trabalho. Isso é muito sério. Já pensaram vocês do outro lado lá, fazendo todo este trabalho, e chega aqui, o médium não se preparou, o médium bebeu no dia, o médium aprontou alguma? Então é preciso que a gente leve sim as coisas com muita responsabilidade. E além dessa responsabilidade, nós temos que saber que mediunidade é parceria. Por isso que a gente precisa de um tempinho para se acomodar em um grupo mediúnico, para se acostumar com as energias daquele grupo, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. A gente vai fazer uma apassivação, ou seja, eu vou tirar um pouco as minhas resistências para que o espírito possa se manifestar. Isso exige confiança. Você entrega alguma coisa que você tem de valor, que
para qualquer pessoa aí que você nunca ouviu falar? É claro que não. Você vai entregar para um amigo, para alguém que você confia. Imagina a sua mente, o seu corpo. Você vai entregar sim para alguém que tenha responsabilidade, em quem você confie, para fazer essa parceria, esse entrosamento. E é um entrosamento de pensamentos, de sentimentos e de energias. Portanto, é um processo, demora um tempinho, e é por isso que não dá para ter pressa na evolução da mediunidade. Tem gente que parece que já chega pronto, que já tá ali, já estourando a coisa e tem que trabalhar. Ok, tudo bem, mas tem algumas pessoas que vão demorar um pouquinho mais, e tem algumas pessoas que às vezes não vão se adaptar em determinado grupo, vão necessitar de outro grupo com uma outra energia, e tá tudo bem, tá tudo certo. Não é que aquele primeiro grupo não presta, é uma questão de afinidade. Você precisa encontrar o seu local com espíritos que se afinizem com você, e aí eu falo de encarnados e desencarnados. Existem algumas pessoas que sim, já chegam com a mediunidade que a gente chama atormentada no centro espírita, já com um monte de espírito aparecendo em desequilíbrio. Ela deve passar primeiramente por um tratamento, às vezes de desobsessão. Não que ela tenha uma obsessão muito grave, mas acaba se desequilibrando com tanto espírito ali ao redor, e depois ser encaminhada sim para um grupo de desenvolvimento da mediunidade. Se ela tiver condições de esperar, de fazer o estudo primeiro, melhor. Mas se não tiver, existem alguns centros que têm sim grupos de apoio para esse tipo de médium, lá com médiums mais antigos, mais experientes, que podem orientar e auxiliar esse desenvolvimento de forma mais calma e tranquila. Mas e aí? Começamos. Como é que a gente faz para começar? Primeiro a gente precisa encontrar aquele grupo lá que a gente tem sintonia. E isso é um processo que às vezes demora um pouquinho. É que nem fazer psicoterapia, gente. Às vezes você vai num psicólogo e não foi com a cara dele. Ok, não quer dizer que ele é um profissional ruim. Você só não se afinizou com ele. Aí você troca de grupo, procura de repente um outro centro espírita, um outro local, e aí você se dá super bem ali. E aí vem a disciplina e a responsabilidade. Estudar sempre, trabalhar sempre. Se você se dispôs a trabalhar todas as terças-feiras às 20 horas, esteja lá uma meia hora depois. Saiba que a espiritualidade chega às vezes 2 horas antes ou com mais tempo para fazer todo o preparo ambiental. E você deve chegar ali com meia hora por ali, talvez até mais se você tiver condições, fazer uma leitura ou entrar em prece e se preparar para aquele grupo. Isso é muito natural que você tenha dificuldades na questão de acreditar em você mesmo. Será que eu estou vendo isso mesmo? Será que isso está acontecendo de verdade? E é aí que os outros médiuns mais antigos podem te auxiliar e podem te ajudar. E você precisa confiar nas pessoas que estão ali nesse grupo para te ajudar. Lembra que é parceria? Pois é. E aí você deve sim descrever as coisas que estão acontecendo e procurar compreendê-las, procurar ler principalmente sobre a mediunidade que se apresenta de forma mais intensa para você e conhecer como é que isso funciona. E aí entra Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e vários outros de desenvolvimento da mediunidade. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês conhecerem alguns, mas tem diversos. Outra coisa que é fundamental, você saber receber essas críticas, gente. Muitas vezes não é fácil e muitas vezes as pessoas erram. Às vezes você realmente viu aquilo, às vezes é realmente aquilo que está acontecendo, mas as pessoas não te compreendem. Isso acontece muito durante o processo mediúnico, é uma coisa natural. Principalmente se você está vendo algo que as pessoas normalmente não veem, e tá tudo certo. Você mesmo vai pegar a experiência com o tempo e vai perceber aquilo que é seu, aquilo que não é e aquilo que deve ser trabalhado e como que isso deve ser trabalhado. E a espiritualidade vai estar do seu lado, desde que você mantenha aquela sintonia, aquela prática no bem, que você mostre que você está se esforçando não só para ser um médium melhor, mas para ser um ser humano melhor. Emmanuel nos diz que desenvolver a mediunidade é desenvolver o médium, ou seja, o espírito do médium.
Quanto mais sintonia eu tenho com a espiritualidade superior, melhor médium eu sou. Porque técnica é fácil, todo mundo pode desenvolver, mas o amor, o verdadeiro sentimento em relação ao nosso próximo, aqueles espíritos ali que precisam da nossa ajuda, isso aí já é uma coisa bem mais difícil da gente desenvolver, não é? E começando aqui um pouquinho sobre as mediunidades em específico, Kardec nos fala no Livro dos Médiuns sobre o desenvolvimento da psicografia. Como é que a gente desenvolve a psicografia? Ele fala para que o médium que tem desejo ou que demonstre alguma aptidão nesse caso, ele deve se sentar com a folha de papel e tentar a escrita. Mas é claro, gente, a gente não senta em qualquer lugar e sai escrevendo, não é assim. A gente faz uma preparação, faz uma prece, ou às vezes no seu evangelho no lar, aquele que você deve fazer aí toda semana na sua casa, e começa então a se sentar e a escrever e espera que algo aconteça. Pode ser que no início venham palavras que são suas, pode ser que não escreva nada, pode ser que demore muito tempo, ou pode ser que você já saia escrevendo. Kardec nos explica direitinho como é que é esse processo no Livro dos Médiuns. Isso vai demorar, gente, nem sempre é rápido, nem sempre é imediato, e é claro, a gente precisa estar em boa sintonia e num bom local para que a gente possa escrever isso. Se você tem um grupo mediúnico que você frequenta, procure deixar alguns minutos daquele grupo para que você possa treinar essa escrita e aparecer lá. É o melhor ambiente para você tentar. Existe aí uma outra mediunidade, que tem gente que diz que é mediúnico, gente que não diz que não é. Na verdade é o desdobramento, viagem astral ou emancipação da alma. É nesses termos que vai aparecer nos livros de Kardec. E tem muitas técnicas aí para sair do corpo. Por que é mediúnico? Por que não é? Seria anímico, ou seja, da ânima, da própria alma do médium. Porque o médium mesmo pode proceder, né, fazer essa separação dos corpos e sair com o seu corpo astral sozinho, sem a necessidade de um espírito, ou pode ser induzido pela espiritualidade. Nesse caso, é mediúnico, ele serviu de intermédio, ele estava no meio, então a mediunidade. Diversas técnicas, gente. Qual é o problema? É muito difícil você desdobrar, ver coisas lindas, maravilhosas e querer voltar aqui para a Terra, porque o nosso corpo ele é denso, ele é pesado e é sofrido sim a gente estar aqui, é como se fosse uma prisão. Quando a gente se sente livre com o desdobramento lá do outro lado, é muito mais tranquilo. Mas a gente tem que aprender que nós vamos sair do corpo com um fim específico. Lembra da responsabilidade, da disciplina? A gente vai para locais para resgatar esses espíritos, ou a gente vai para locais superiores para trazer as energias de lá para o grupo mediúnico e para, claro, comprovar a mediunidade e comprovar a existência do plano espiritual para nós e para aqueles que estão ali assistindo. É um trabalho muito bonito que a gente faz de resgate. E para estar em locais mais densos, inferiores, a gente precisa de muito equilíbrio. Porque se a gente está num ambiente, a tendência é que a gente se contamine com ele. Para você ir lá no umbral da vida, resgatar aqueles espíritos sofredores e voltar incólume, limpo, sem nenhuma energia ruim, é preciso muito equilíbrio, muita tranquilidade. É por isso que não dá para fazer de qualquer forma, de qualquer maneira, só porque eu quero sair do corpo. Mediunidade é responsabilidade. Uma outra mediunidade que a gente vê muito por aí é a vidência e a audiência, ou seja, ver e ouvir espíritos. São as menos confiáveis, a vidência mais ainda, porque um espírito do mal, entre aspas, ou um espírito ignorante, como queiram, ele pode te mostrar uma tela muito bonita, maravilhosa, quando na verdade ela não é assim, e te enganar. Então é muito fácil enganar o vidente se ele prestar atenção somente na tela, na imagem em si. É preciso que esse vidente desenvolva a sua capacidade de sentir o ambiente, de sentir a energia de quem está mostrando aquilo para ele, de quem está conversando com ele, porque é muito fácil de se enganar este tipo de mediunidade. Agora vamos falar da psicofonia,
que é a mediunidade de incorporação. A gente não chama assim porque, na verdade, nenhum espírito entra dentro do corpo do outro. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, não é assim que a gente aprende? Funciona assim também, mas existe um entrosamento de fluidos ou uma enxertia psíquica, como diz André Luiz, entre os espíritos que vão se comunicar. E aí entra a questão da parceria e da confiança. A psicofonia, gente, é uma mediunidade que não dá de forma alguma para você desenvolver na sua casa. Precisa de um suporte, precisa de um grupo por trás. E se um espírito, entre aspas, entra no seu corpo e é um espírito do mal e você não sabe como retirá-lo dali, você não tem a experiência suficiente para impedir essa entrada, você faz o apassivamento e aí entra qualquer um. Não pode ser assim, você precisa cuidar da sua casa mental, precisa estar num grupo mediúnico de confiança, no qual os espíritos vão te apresentar espíritos mais tranquilos de início, às vezes com desequilíbrios leves, algum mal-estar, mais fácil de você lidar, até que você consiga receber aí espíritos mais desequilibrados, mais agressivos, para que você tenha o controle. Lembrando que sempre o médium tem o controle total da situação, gente. O corpo é seu, portanto, cabe a você a primeira lição de educação ao espírito que chega quebrando, gritando tudo. Você deve permanecer calmo e tranquilo, não deve xingar naquele ambiente. Esse já é o primeiro processo para se educar aquele irmão que vem ali com toda a sua raiva, com toda a sua angústia no grupo para se comunicar. E aí você precisa, é claro, daquele processo de desenvolvimento. É um processo lento, gradual, com o tempo, gente, fica mais fácil, fica mais tranquilo, mas aquela disciplina e aquela responsabilidade devem ser mantidas sempre. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, ficou com alguma dúvida, fala aqui comigo, eu sempre respondo. Me siga nas redes de vídeo curto, @Sentindo Espiritismo, e compartilhe com quem você sabe que está com dificuldades de desenvolver a mediunidade. Se eu puder ajudar, estou aqui, tá bom? Beijo para vocês.